Boa noite, meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Serrinha, na Bahia. Boa noite, pastor Jair. Boa noite, Letícia. Boa noite para o nosso aniversariante de hoje, Efraim, que está completando 7 anos. Meus irmãos, eu decidi gravar este pequeno vídeo porque eu sei que os irmãos hoje estão comemorando o encerramento da campanha de missões mundiais. Então, vou gravar aqui um vídeo rápido com a esperança de que, de alguma maneira, ele possa abençoar a oração de cada um dos membros da igreja. Então, vamos lá? Deixa eu me identificar. Eu sou o pastor José Calixto Patrício. Servi ao Senhor na Junta de Missões Mundiais durante 42 anos. Fui missionário, 17 anos na Venezuela, 2 anos em São Francisco, na Califórnia, 5 anos e meio em São José, Costa Rica, 1 ano no sul da Flórida, 7 anos em Nova Jersey e agora, há 11 anos, estou em Portugal. Sou casado com uma japonesinha, Sueli Mieko Shirazawa. Temos 46 anos de casados. Temos um filho que também é missionário em Granada, na Espanha, e uma filha casada com um obreiro da Voz dos Mártires, lá em Oklahoma. Meu filho Samuel, minha filha Daniele. Hoje eu decidi dar uma palavra rápida para os irmãos sobre o tema características de uma igreja que ama missões. Eu anotei aqui 9 características que eu quero compartilhar com vocês de uma maneira muito breve. Primeira característica: uma igreja que conhece, vibra e obedece ao mandato da grande comissão. Uma igreja que conhece, vibra e obedece ao mandato da grande comissão. Jesus, em Mateus 28:19, deu a grande comissão. Em Atos 1:8 ele diz: "E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até os confins da terra." Como a igreja pode saber se ela ama missões? Se o seu alcance missionário está atingindo tanto a sua região, Jerusalém, como a sua área geográfica mais próxima, no caso, o estado, depois até os confins da terra, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Segundo, uma igreja que ora e intercede pelos desafios da obra missionária. Eu creio que este ano a oferta de missões mundiais, o desafio da oferta, talvez seja o maior desafio da sua história, porque levantar uma oferta em plena pandemia, porque no ano passado a pandemia estava começando, mas neste ano nós já temos 1 ano e 2 meses vivendo essa pandemia. Isso afetou tremendamente as igrejas, os trabalhos dos irmãos, os empregos. Então, é importante a ação da igreja, orando pela obra missionária, orando por missões mundiais, orando por missões nacionais. É importante que a igreja tenha um ministério de intercessão. Terceiro, uma igreja cujo pastor e seus líderes são apaixonados por missões. Ao longo dos 42 anos que eu servi na junta como missionário, porque já estou aposentado, estou aqui em Portugal. Durante 42 anos como missionário, eu fiz promoção por todo o Brasil. E eu reconheço que há uma característica fundamental na igreja que ama missões. É o seu pastor. Se uma igreja ama missões, olhe para o seu pastor. Mas também é muito importante que a liderança da igreja ame a obra missionária.
porque os irmãos sabem que em toda igreja existem 3 tipos de crentes enquanto a missões: os aderentes, os indiferentes e os oponentes. E fica muito difícil para um pastor com visão missionária implantar a visão missionária quando ele tem membros que são indiferentes e até oponentes. 4º lugar, uma igreja que contribui para missões com amor sacrificial. Numa época como a nossa, a oferta missionária é uma oferta sacrificial. Por isso, ao longo dos meus anos de ministério, eu sempre falei sobre a pergunta de Oswald Smith. Oswald Smith foi um pastor no Canadá, ele pastoreou a igreja Templo dos Povos, em Toronto, Canadá. Depois o filho dele pastoreou mais 50 anos. Só 2, o pai e o filho, pastorearam a igreja durante 100 anos. E o pastor Oswald Smith tinha uma pergunta que ele fazia para os membros da sua igreja. Ele dizia: não pergunte a Deus quanto é que eu posso dar, porque quem responde essa pergunta é o diabo. E ele diz: nada. A nossa pergunta deve ser: quanto tens tu comigo, Senhor? Quanto tens tu comigo? Aí sim, quem põe o alvo no coração do crente é o Espírito Santo. E aquilo que o Espírito Santo coloca no coração do crente, Deus mesmo vai trabalhar para que o crente consiga alcançar o seu alvo de fé. Vamos lá com a nossa 5ª característica. Uma igreja que participa de projetos e viagens missionárias. Temos um ditado em espanhol que diz assim: del dicho al hecho hay mucho trecho. Daquilo que a gente fala para aquilo que a gente faz, há uma distância muito grande. Não basta a igreja orar, ofertar, participar em missões. A igreja deve participar de projetos, de viagens, enviar os seus membros para uma excursão missionária, uma viagem missionária, enviar os seus jovens, os seus adolescentes, mesmo dentro do próprio Estado, a igreja participando de projetos e viagens missionárias. Em 6º lugar, uma igreja cujos membros conhecem os seus missionários de forma personalizada. Um exemplo. Durante esta campanha, será que algum membro da Primeira Igreja Batista de Serrinha pegou o WhatsApp de algum dos seus missionários de missões mundiais para conversar com eles? Será que a igreja tem uma lista dos aniversários dos missionários com os quais ela participa? Uma forma personalizada de participar de missões. 7º lugar, uma igreja que busca formas criativas de participar em missões e se supera nas suas ações a cada ano. Não basta alcançar o alvo do ano passado, precisamos ir além. Então a igreja pede a Deus que dê formas criativas. Eu teria muitos testemunhos para contar para vocês de como ao longo do meu ministério consegui fazer formas criativas, mas isso fica para outro assunto, para outro dia, se o pastor Jair assim o desejar. 8º lugar, uma igreja que adota missionários e estabelece com eles um relacionamento especial. Não basta adotar o obreiro. A igreja precisa estar presente. Muitas vezes o obreiro precisa deixar o campo, voltar para o Brasil, atenção médica, falece o pai, falece a mãe, morre alguém da família. A igreja está consciente desses eventos e participa
na vida do seu missionário. E por último, uma igreja empenhada na plantação de novas congregações e novas igrejas, especialmente naqueles lugares onde o evangelho ainda não foi pregado. Vou repetir, uma igreja empenhada na plantação de novas congregações e novas igrejas, especialmente naqueles lugares onde o evangelho ainda não foi pregado. Há muitos anos atrás eu fui fazer uma conferência missionária numa igreja batista do México, na cidade de Veracruz. E o pastor me advertiu: irmão Calixto, é muito difícil falar de dinheiro aqui nessa igreja, porque os irmãos têm uma resistência enorme. Lembram-se daquele grupo que eu mencionei? Os indiferentes e os oponentes? Então ele disse: irmão, vai precisar de muita sabedoria para falar esse tema de missões aqui na igreja. Então, quando eu falei do tema de plantar igrejas, plantar congregações, depois do culto o pastor me disse: sabe, pastor Calixto, essa igreja tem 50 anos de vida. Sabe quantas igrejas novas ela plantou? Nenhuma. Mas aí um dia apareceu um grupo de Houston, Texas, um grupo de batistas do sul, e eles fizeram um desafio para a nossa igreja. Se a gente fundasse alguma congregação, para cada congregação que nós plantássemos, eles nos ajudariam com $500 por mês. Sabe o que aconteceu, pastor? Nossa igreja, em 2 anos, fundou 12 congregações novas. Só que aconteceu uma coisa. Nunca mais soubemos nada da Igreja Batista de Houston. E eu perguntei para ele: e como é que vocês fazem agora para sustentar essas 12 congregações? Ele disse: pastor, Deus tem feito milagres. E a nossa igreja tem conseguido levar adiante a obra missionária. Meus irmãos, eu desejo que o encerramento da campanha de missões mundiais esta noite seja uma bênção. E vou sugerir ao pastor que mande este vídeo para cada família da igreja, para que eles assistam esse vídeo, ouçam esta palavra, para que Deus continue abençoando a sua igreja, para que ela seja verdadeiramente uma igreja apaixonada por missões. Que Deus abençoe os irmãos grandemente.